Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou a Jovice e você já sabe onde é que você tá. Você tá no Jovice PC, esse espaço em que a gente fala de questões referentes à deficiência de uma perspectiva filosófica, psicológica e fenomenológica, tudo de bom. Se você já vem aqui muitas vezes, por favor, sinta-se bem-vindo, bem-vinda. Esse espaço é nosso. Se é a sua primeira vez aqui, eu sugiro fortemente que dê uma olhadinha nos outros vídeos. Talvez alguma coisa te agrade, ok? Quem desejar sugerir pautas e etc., contato meu pelo WhatsApp é 35988517808. Daqui a pouco o pessoal tá decorando meu telefone. Eita, nós! Né? Vamos lá. Gente, o Luciano Campos pediu para eu falar sobre sinestesia com um S e deficiência visual. O que danado é sinestesia? Qual é a cor do som? A sinestesia pode ser descrita como uma salada neurológica. É quando você consegue perceber sentidos estimulados quando eles não foram estimulados. Por exemplo, eu posso ver cores no som, eu posso ter tato nas imagens, como assim, né? Eu posso perceber cheiros nos dias da semana e por aí vai. Bom, a gente já comentou aqui que como 80% das informações chegam ao cérebro através da visão, o meu cérebro que sopra para processar o mundo sem a visão. Porque com 20% somente das coisas é que eu não vou ficar, não é mesmo? E aí neste processo, é devido a este processo que muitas vezes pessoas com deficiência visual são mais comumente acometidas, visitadas pela sinestesia. Atenção, embora a sinestesia seja uma condição neurológica, ela não é patológica. Então, se você é sinestésico, se você é sinestésica, calma, isso não é um problema. Nem todas as pessoas sinestésicas têm deficiência. Muitas pessoas sinestésicas não têm deficiência nenhuma e têm essa forma bizarra de algumas vezes perceberem o mundo. Entretanto, comumente, pessoas sinestésicas com S têm deficiência, inclusive visual. Eu pessoalmente sou uma pessoa que tenho bastante sinestesia, então algumas músicas eu percebo sensações táteis quando essas músicas tocam. Então, se eu estendo assim os meus dedos para frente, eu posso perceber como se as ondas sonoras fossem um tipo de corrente passando pelas minhas mãos. Mas não é uma corrente simbólica, é uma corrente que eu posso até fechar as mãos e sentir passando entre meus dedos, assim. A depender da música, a depender da questão, eu sinto. Né? Não, eu não sinto cheiro nos números, mas eu já senti isso muito forte com teatro. Às vezes eu tô numa peça e eu começo a perceber umas paradas que não devia perceber. Algumas pessoas percebem cheiro nos números, então cada dia da semana tem uma cor diferente, tem uma textura diferente. Eu tinha isso por muito tempo com as horas do relógio, então as horas do relógio tinham cores para mim. Uma hora tinha uma cor diferente das 2 horas. Quando a pessoa falava são 2 horas da tarde, eu visualizava cores no meu campo visual. Eu sei que as cores não têm, que as horas não têm cor, tá? Eu sei que os dias da semana não têm cheiro, mas muitas pessoas sentem isso e eu também senti. As minhas sensações sinestésicas mais presentes são durante a música, tanto quando eu estou fazendo parte da música, quanto quando eu estou ouvindo a música. Eu percebo isso de uma forma muito grande dentro de mim. O Luciano Campos mesmo, que veio conversar comigo sobre o assunto, ele também disse que ele é um sinestésico musical, né? Ele sente a sinestesia não só da música, mas pelo que eu percebi, principalmente em contato com a música, em contato com a arte. Algumas pessoas utilizam a sinestesia para ajudar pessoas com deficiência a compreenderem coisas, desde passos de balé até pinturas,
concretas ou abstratas. Então, na verdade, quando a gente começa a pensar na deficiência como uma característica e não como uma doença, um leque de compreensão se abre à nossa exploração. Como é que o cérebro de uma pessoa com deficiência visual trabalha? Que alterações neurológicas ocorrem em um indivíduo que enxergou a vida inteira e de repente vê-se privado da visão? Como o cérebro de uma criança que já nasceu com cegueira congênita desenvolve-se em relação às noções de espaço, tempo, que ele não consegue perceber, especialmente o espaço, tempo para chegar em determinado lugar? Como é que é isso? Quais são as alterações que acontecem? Por que algumas pessoas com deficiência visual têm um super senso de localização, de coisas que elas nunca viram, de coisas que elas nunca vão ver? Eu conheci mais de uma pessoa com deficiência visual, por exemplo, que sabe exatamente em que rua a gente está entrando, o tamanho da rua, se ela tem saída, se ela não tem saída, tem um mapa gigante na cabeça, construído através de percursos dentro de um carro. Então, assim, são coisas que a gente não pode deixar de conversar. O que acontece quando a gente coloca a deficiência no patamar de característica, retirando-lhe o status de doença a ser curada? O que acontece quando a gente entende que ter uma diversidade pode significar simplesmente uma outra forma de existir, não um problema que necessariamente requer correção ou cura? Imagina a quantidade de coisas que a gente pode aprender uns com os outros se a diversidade e adaptabilidade humana forem reconhecidas como cada vez mais objetos de estudo e observação. Já aconteceu algumas vezes que eu estava com uma pessoa do meu lado e eu sabia exatamente o que ela estava pensando. Não é uma impressão, é uma certeza absoluta. Não é sempre que isso acontece. Isso me aconteceu, sei lá, gente, umas 20 vezes na existência toda. Como é que isso funciona? O que será que isso tem a ver com a minha deficiência? Será que as ondas do meu cérebro, tentando rastrear alguma coisa, às vezes podem entrar em contato com as ondas de outro cérebro? Eu conheci algumas pessoas com deficiência visual que eram profundamente perceptivas a respeito da emoção dos outros, percepções acima do normal. Por quê? Existe uma forma disso ser desenvolvido? Não é? A concentração de uma pessoa que não enxerga, cega ou com baixa visão, é diferente da concentração de uma pessoa que enxerga? Muitas vezes eu senti que sim, mas eu não sei se isso é devido à minha deficiência ou se é devido a alguma outra peculiaridade neurológica. Eu também não sei bem a quais outras peculiaridades neurológicas, ou seja, diversidades que não são anomalias nem patológicas, a pessoa com deficiência visual está sujeita. O que vocês acham disso? O que eu sei é que a anestesia, a sinestesia é o cansaço. A sinestesia tem um papel, já é reconhecida como uma característica que, embora não seja apenas das pessoas com deficiência, é mais comum em nós, pessoas com deficiência. A gente faz, sim, uma salada neurológica e é muito interessante. É muito interessante mesmo, é como se fosse um sentido extra. Aparentemente não tem lá muita utilidade, mas será que a gente pode dar utilidade a ele? Contem pra mim, o que vocês acham? Um abraço grande!